de repartir, né, compartilhar aí com todo mundo um pouquinho da experiência que foi agora durante esse ensino remoto emergencial. E aí, me apresentando, né, eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina, eu dou aula de histologia no sistema cardiovascular, de histologia, fisiologia, embriologia e anatomia do sistema geniturinário e sou tutor e coordenador do módulo de sinais e sintomas aqui do curso de medicina. Então, eu estou mais focado dentro do ciclo básico do curso. Então, eu vou dividir aqui uma apresentação, mas para poder facilitar um pouquinho, deixar mais fluido aí um pouquinho o relato aí principalmente sobre a questão de avaliação formativa, né, que é uma das formas que a gente utiliza durante a avaliação e desenvolvimento do discente durante as atividades que ele desenvolve. E, mais especificamente, eu vou focar em um dos módulos que eu trabalho, né? E com uma das metodologias que a gente utiliza. Professor Fábio, só confirma para mim se está dando para ver direitinho aí Está aparecendo. Perfeito, então. Agradeço aí, obrigado, viu? Então, falando um pouquinho sobre a avaliação formativa, né? Só para contextualizar, para vocês entenderem um pouquinho como é que é o curso de medicina, o curso de medicina, o projeto pedagógico dele está construído em cima de uma estrutura modular. Nós temos módulos longitudinais e módulos sequenciais. Esses módulos longitudinais, eles são divididos em dois grandes eixos, que é um eixo de desenvolvimento pessoal, DP, e o eixo de práticas de integração, ensino, serviço e comunidade, que a gente chama de PIESC. E nós temos os módulos sequenciais, que dividimos em dois grandes eixos, o eixo do ciclo básico, que acontece nos 2 primeiros anos do curso, e o ciclo profissional, que tem uma característica mais clínica, e ela inicia-se com, o ciclo profissional inicia-se a partir do 5º período. Eu vou focar basicamente em cima de um dos módulos que eu faço parte, né, que é um módulo que está dentro do ciclo básico, no 4º período do curso de medicina. Outro ponto importante também sobre como nós conduzimos as estratégias, né, que nós utilizamos de ensino e aprendizagem no curso, o foco do nosso PCC é principalmente em cima de metodologias ativas. Nós não utilizamos apenas um tipo de metodologia, existem várias metodologias aí que diversos professores utilizam. Temos aprendizagem baseado em time, fishbowl, entre várias outras, mas eu vou focar aí exatamente nos PBLs, que é a metodologia de aprendizagem baseada em problemas, onde nós, primeiramente, temos os objetivos de aprendizado propostos para uma determinada aula, um determinado conteúdo, e aí, a partir daquilo, a partir desses objetivos de aprendizado, nós construímos uma situação-problema, utilizando casos clínicos, cenários clínicos. Então, nós construímos casos, né, onde esses discentes eles vão ter um momento para eles discutirem esse caso, e a partir desse caso, eles vão tentar procurar soluções e vão construir os objetivos de aprendizado a partir do momento em que eles fazem uma discussão em cima desse caso clínico. E nós temos 2 momentos, basicamente, de encontro. Nós temos o primeiro encontro, onde nós nos reunimos, normalmente são grupos menores, grupos aí de 8, 10 alunos. Eu já cheguei a trabalhar com grupos um pouco maiores aí, de 12, 13, mas o ideal é em torno aí de 8 alunos, 10 alunos. E existe toda uma metodologia, uma sequência aí, mas é basicamente dividido em 2 encontros. O primeiro encontro, onde a gente traz esses problemas, essas situações, os alunos vão discutir, construir os objetivos para conseguir solucionar aquele tipo de problema. Nós temos um segundo momento, que é em que esses estudantes eles vão buscar a solução desses problemas, então é um momento em que eles estudam, buscam, pesquisam. E o terceiro momento,
aonde nós nos reunimos novamente para solucionar o caso. E, então, basicamente, de uma forma muito resumida, então, uma das metodologias que nós utilizamos aí no curso através das metodologias, das estratégias de ensino-aprendizagem, utilizando metodologias ativas. E aí, além da metodologia, um outro ponto importante também é o processo avaliativo aí dos estudantes. Basicamente, nós temos a avaliação somativa e a avaliação formativa, sendo que a avaliação somativa é aquela avaliação que a gente está mais acostumado, onde a maior parte de nós aprendemos, né, durante nossa formação. Ele tem um caráter mais classificatório, é onde você dá nota para o aluno, né? Normalmente, ele é utilizado como uma medida de desempenho e aquisição de conhecimento. Então, é aquele momento em que você vai fazer uma prova, ou você vai fazer alguma outro tipo de atividade avaliativa para testar o conhecimento daqueles estudantes. Normalmente, nós fazemos isso no final do período, do módulo, e ele é importante aí para decidir sobre a progressão e certificação dos estudantes, né? Se esses estudantes vão ficar retidos, se eles vão progredir. Então, basicamente, essa avaliação somativa é a avaliação em que a maior parte de nós estamos aí acostumados a trabalhar, e é exatamente esse tipo de característica, onde nós mensuramos e avaliamos o conhecimento e as habilidades aí desses estudantes. A avaliação formativa, ela já tem um outro tipo de característica, a gente não vai avaliar apenas em relação à aquisição de conhecimento, mas ele é importante também exatamente para a gente avaliar como é que está a progressão desse estudante, não apenas em conhecimento, mas no desenvolvimento de habilidades e competências. Lembrando que o ensino e o aprendizado não ficam apenas relacionados à aquisição de conhecimentos, mas também ao desenvolvimento de habilidades que esses estudantes precisarão utilizar durante a formação profissional deles. Então, essa avaliação formativa, ela é importante, ela tem uma função reguladora, né? Ela serve para a gente detectar deficiências, lacunas e obstáculos. Nós utilizamos muito a autoavaliação e a avaliação entre pares. É importante exatamente porque a gente consegue identificar potencialidades, algumas características que esses estudantes têm e dificuldades que eles possam também apresentar, não apenas em relação à parte acadêmica e pedagógica, mas em relação também ao desenvolvimento de habilidades e competências. Normalmente a gente utiliza esse tipo de avaliação de forma oral, verbalmente, né, durante ou ao final das atividades que a gente desenvolve com os alunos, e o interessante é que a gente consegue construir um plano de melhorias aí, orientar esse estudante, principalmente quando a gente detecta algum tipo de dificuldade que ele apresenta aí ao longo do desenvolvimento dele aí durante o módulo. Aí falando um pouquinho, só também para poder contextualizar, o módulo que eu coordeno, um desses módulos aí, como eu havia falado, é um módulo sobre abordagem do paciente, bases fisiopatológicas e terapêuticas dos principais sinais e sintomas. O objetivo desse módulo é exatamente fazer com que o estudante compreenda a fisiopatologia dos principais sinais e sintomas, como febre, anemia, dor, entre outros sinais e sintomas, além de desenvolver habilidade para investigação aí desses sinais e sintomas durante a avaliação do paciente. Ele é um módulo grande, ele acontece aí em 9 semanas, é um módulo de 216 horas. É um módulo que, como nós temos uma carga horária alta e nós temos a participação aí de 8 até 13 professores, atualmente a gente está girando aí em torno de 8 professores dentro do módulo. Esse módulo é composto por aulas teóricas, né? Basicamente, nós temos os conteúdos relacionados à fisiopatologia, patologia especial ou anatomia patológica e farmacologia. Temos aulas práticas também de semiologia e os PBLs, onde a gente consegue integrar os conteúdos aí de fisiopatologia, anatomia patológica e farmacologia. E semiologia também dentro dos casos clínicos que a gente trabalha com os estudantes. Durante o ensino remoto emergencial, nós tivemos aí um tempo maior, né? Nós não tivemos apenas 9 semanas, então nós desenvolvemos nós oferecemos essa disciplina aí para os alunos, né? É uma disciplina que acontece durante o 4º período do curso de medicina. Nós tivemos 7 professores atuando no módulo.
E nós organizamos os módulos de maneira que as atividades teóricas acontecessem de maneira assíncrona, né, através de videoaulas, orientação de leitura, e as aulas práticas, elas estão ainda em aberto. Esse módulo não é um módulo que a gente vai conseguir fechar, né, fechar agora durante o ensino remoto emergencial. Ele vai ter que continuar depois com o retorno das atividades presenciais, para a gente concluir a parte das aulas práticas. E as atividades síncronas do módulo nós fizemos através dos PBLs. E a forma de avaliação do módulo, nós tivemos avaliações formativas utilizando o Google Forms e apresentação de seminários. Dentro dos PBLs aí, que foi a parte onde eu atuei, dentro do módulo, eu utilizei bastante o Google Forms para essas avaliações somativas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre o Google Forms, né? E a avaliação formativa, onde a gente faz isso aí durante os PBLs, ao final de um fechamento ou abertura de caso. A gente dá esse retorno para os alunos, tanto para os estudantes, né? Tanto de forma individual como de forma coletiva, de como é que fluiu o desenvolvimento e a discussão dos casos, e o feedback. Esse feedback é um tipo de atividade que eu inseri no módulo ainda de maneira presencial e resolvi testar esse feedback ao final do módulo, onde eu faço uma autoavaliação e uma avaliação entre pares aí com os estudantes. Então, como é que acontece esse feedback, essa avaliação formativa? Durante o módulo, a gente vai conhecendo um pouco aí esses estudantes, como é a atividade síncrona, a gente consegue perceber um pouco como é que esses estudantes, eles atuam e como é que eles interagem para a resolução de problemas. Então, normalmente a gente apresenta o caso clínico, né? E os estudantes, eles se organizam em participantes, em coordenador, que é aquele estudante em que vai conduzir o processo de discussão entre os colegas, e o secretário, que vai organizar as informações que são discutidas aí durante a atividade. Então, a gente consegue avaliar vários quesitos durante essa atividade, e, ao final, eu envio através do Google Forms um formulário onde esses estudantes eles vão fazer uma autoavaliação e uma avaliação dos colegas, e para cada quesito eles vão usar 3 critérios, ou eles usam como bom e excelente, regular dentro do esperado, ou insuficiente. Então, para cada quesito, esse estudante ele vai escolher um desses pontos aí para avaliar esses quesitos, tanto para ele quanto para os colegas. Os quesitos que nós utilizamos para avaliar os alunos, os primeiros quesitos estão relacionados principalmente ao momento em que a gente faz a abertura dos casos, principalmente relacionado com como esse estudante eles exploram os dados que a gente fornece para eles, ou seja, se ele consegue formular questões, como ele utiliza esse conhecimento prévio, se ele consegue integrar aspectos biológicos, sociais, que estão dentro daquele caso clínico. Então, são quesitos muito observados, principalmente durante a abertura dos casos. Os quesitos relacionados com o momento do fechamento, em que a gente tem esse segundo encontro, né? Então, principalmente relacionado com o comprometimento com os estudos. Então, você observa, por exemplo, na riqueza de detalhes que esse estudante traz para a discussão ao final, né, ao fechamento, se ele busca informações, se ele agrega com a discussão durante o final, durante o fechamento dos casos clínicos. Nós conseguimos observar também a habilidade em relação a como esse estudante se expressa, se ele tem dificuldade, por exemplo, para expor ideias de maneira organizada, se ele tem habilidade de contra-argumentar quando ele não está de acordo com algum colega, né? Então, a gente consegue observar esses tipos de pontos durante a abertura e fechamento, além do relacionamento interpessoal, ou seja, se esse estudante ele apresenta um comportamento respeitoso, se ele reconhece as contribuições dos colegas e também em relação à capacidade de receber críticas. Então, esses quesitos aí são os quesitos que nós observamos aí durante os PBLs. Então, nós como tutores,
a nossa função é exatamente conduzir a discussão quando a gente percebe que eles não estão indo em direção aos objetivos de aprendizado que a gente se propõe, né? Outra função importante também do tutor é observar como esses estudantes estão evoluindo. E aí são pontos que nós utilizamos aí que facilita bastante em relação à avaliação formativa aí desses estudantes. Então, quando a gente envia o formulário exatamente próximo do final do módulo, a gente envia para o estudante um formulário onde apresenta esses quesitos aí que nós também observamos durante essas atividades aí dos PBLs. Então, aí, o que a gente faz? Então, a gente aplica esse formulário através do Google Forms. Antes de nós termos um encontro individual com os estudantes, o professor, então, ele vai, tanto eu quanto os outros tutores, né? Nós fazemos uma avaliação dos formulários antes do encontro, então a gente consegue ter um parâmetro em relação a como esse estudante ele se autoavalia. Nós temos também os parâmetros da turma, né? Como os colegas avaliam esse estudante, e nós temos também a nossa avaliação. Então a gente consegue confrontar três visões diferentes em relação ao desempenho e aqueles quesitos aí que eu apontei em relação àquele estudante. Então, a gente faz um agendamento, um encontro, né, individual através do Google Meet, de 15 a 20 minutos, onde nós conversamos com esse estudante individualmente, né, sobre como ele se autoavaliou, como os colegas avaliaram esse estudante e como nós também avaliamos esse estudante. Então, é um momento que a gente tem, é muito bacana esse momento, onde a gente consegue encontrar e consegue conversar individualmente com cada um. Então, um ponto muito importante, quando a gente vai fazer esse feedback, está relacionado a você criar um ambiente adequado para você conseguir conversar com esse estudante, de maneira que ele se sinta acolhido, e que ele se sinta à vontade também. Então, uma das estratégias que eu fiz esse semestre foi de abrir uma sala no Meet, não utilizando o e-mail institucional, mas utilizando um outro e-mail, para que evitasse que algum estudante conseguisse entrar durante a conversa, né, que a gente tem durante o feedback. Então, para que esse estudante se sentisse mais confortável em relação a conversar, a trazer as questões aí e os pontos. A gente tem que ser objetivo, ou seja, normalmente nós damos primeiro a palavra para o estudante, a gente pede para que ele fale um pouquinho sobre essa autoavaliação. Isso aí é importante também porque a gente consegue comparar e saber, por exemplo, se esse estudante ele está consciente das necessidades que ele tem, por exemplo, em relação aos quesitos que ele precisa trabalhar, ou não, né? A gente consegue também observar, por exemplo, quando um estudante tem uma autoavaliação ruim e os colegas têm uma avaliação boa. Isso aí, às vezes, está muito relacionado, por exemplo, com timidez, ou então pode ser algum estudante que ele tem uma exigência muito alta em relação ao próprio desempenho. Então, são pontos que são importantes da gente observar e orientar, né, se ele está tendo ou não algum tipo de dificuldade em relação aos estudos, à organização dos estudos. Durante essa conversa, a gente mantém, lógico, o comportamento respeitoso, o acolhimento, e nós fazemos um plano aí e encaminhamentos que forem necessários. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, alguns estudantes que têm alguma necessidade de apoio psicopedagógico. Então, por exemplo, aqui no curso de medicina nós temos o NAPMED, que é um núcleo de apoio psicopedagógico. Então, quando a gente consegue observar algum tipo de necessidade ou dificuldade desse estudante, a gente consegue também fazer esse tipo de encaminhamento. Então, basicamente, o que nós fazemos, então, em relação à avaliação formativa, são esses encontros que a gente tem com esses estudantes ao final do módulo, além, é claro, dos momentos em que a gente discute ou que traz alguma questão ou necessidade que esse estudante tem durante a aplicação dos PBLs, né? Então, acho que é basicamente isso aí que eu trouxe, que
é uma das estratégias que eu utilizo aí em relação à avaliação formativa desses estudantes, em que a gente faz essa avaliação não só apenas durante o PBL, mas a gente faz exatamente ao final, e o que eu, pelo menos, tenho de retorno em relação aos estudantes, em relação aos tutores que me acompanham durante a aplicação dos PBLs, está sendo uma forma muito efetiva, e ele funcionou super bem durante esse ensino remoto emergencial. Então, é um tipo de avaliação que eu já vinha fazendo de forma presencial, e agora, nesse momento que a gente está fazendo, né, de maneira remota, a gente viu também que ele está sendo tão efetivo quanto, tanto para a gente conseguir detectar deficiências, quanto potencialidade desses alunos, usando, nesse caso aí, principalmente as atividades síncronas, né, que são os PBLs aí, onde a gente consegue encontrar e consegue discutir os casos e conversar com os estudantes. Eu acho que é isso, então, que eu tinha para trazer. Eu agradeço aí a oportunidade, tá bom? E aí eu passo a palavra para você, professor Fábio. Obrigado aí, viu? Ok, professor Knupp, muito obrigado aí pela sua fala. Aqueles que tiverem dúvidas, então, gente, logo após a terceira fala, a gente vai abrir um momento de falas. Eu só queria pedir desculpa a vocês aí que estão participando, que esse grupo, todos os grupos de trabalho estão sendo gravados, né? A participação nos grupos, eu até coloquei um texto aí, padrão, que a equipe Forped tem colocado, a participação nos grupos, ela autoriza automaticamente a utilização das imagens, tá, gente? Então, assim, só para relembrar aqui, era para eu ter falado antes do professor Knupp iniciar, mas o grupo está sendo gravado, a gente vai disponibilizar isso depois, né, no ambiente virtual para que outros professores tenham acesso, né, e aí vocês de antemão estão autorizando a utilização das imagens, ok? Bom, vamos passar então para o professor Carlos Alexandre Oliveira de Souza, que vai nos falar sobre estratégias de avaliação remota na disciplina de resistência de materiais. Professor Carlos Alexandre, então, ele está com a palavra, uma rápida apresentação, né, de onde você está, quais as disciplinas, etc., e sua fala está liberada. Obrigado pela presença. Obrigado, professor Fábio. Boa tarde a todos. Eu vou primeiro compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para já deixar no jeito. Já está dando para visualizar, viu, Carlos? Ok, obrigado, Fábio. Bom, gente, eu sou, como o professor Fábio falou, meu nome é Carlos, eu sou professor do ICT, tá, do Instituto de Ciência e Tecnologia aqui de Diamantina, e eu sou lotado no curso de Engenharia Mecânica, tá? Eu ministro as disciplinas de resistência dos materiais 1 e 2, que são as disciplinas que, digamos assim, fixas, né, que eu ministro todos os semestres aí, tá bom? Primeiramente, eu queria dizer que a minha fala, ela não vai ser uma palestra, tá? Ela vai ser simplesmente um relato da minha experiência nesse ensino remoto, né, aqui nesse período emergencial que a gente teve, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui é simplesmente as formas que eu encontrei, né, para poder trabalhar com os meus alunos durante esse ensino remoto. Tudo bem? Então, deixa eu iniciar aqui. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho rapidamente, como a minha fala não vai ser muito longa, sobre o desafio que foi para mim, especificamente, né, trabalhar nesse ensino remoto, né, porque eu posso dizer que eu sou um professor do tipo tradicional ou conservador, né. Eu sempre trabalhei com meus alunos daquela forma mais tradicional. Por exemplo, eu entrei na universidade em 2013 e eu nunca tinha dado aula em slide. As minhas aulas sempre foram dadas no quadro, tá? Inclusive, eu gosto de quadro de giz. Todo semestre eu mando um e-mail para o DAA pedindo para eles me colocarem em salas com quadro de giz, porque eu acho melhor para desenhar. Eu faço muitos desenhos, né, à mão durante a minha aula, tá?
Então, eu passei 7 anos, né, de 2013 até hoje, dando aula dessa forma, tá? Evolui bastante. Quando eu cheguei, eu era imaturo, né? E o índice de reprovação era alto das minhas disciplinas, e eu consegui, ao longo desses anos, diminuir bastante, mesmo mantendo essa forma tradicional de ensino, eu consegui aí diminuir bastante o índice de retenção, que nos cursos de exatas é até meio que normal, né? Índices de retenção alto, apesar de que eu acho que isso realmente é um problema. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia e eu me vi nessa situação. Dar aula, para mim, de todas as nossas atividades docentes aí, é a que eu mais gosto, tá? Eu me dedico muito mais ao ensino e eu gosto de dar aula e eu queria voltar a dar aula, né? E aí, quando eu vi a oportunidade de dar aula, mesmo que fosse nesse período emergencial, eu logo me prontifiquei aí a participar, né? A oferecer pelo menos uma disciplina. E aí eu peguei, das 2 disciplinas que eu ministro, né? Eu optei por dar Resistência 2, oferecer, né, Resistência 2, para fazer uma espécie de laboratório, tá? Como eu não tenho experiência nenhuma em dar aula dessa forma, eu queria ver o que ia funcionar e o que não ia, né? E aí eu usei meio que essa disciplina nesse período 2020/5 como um laboratório mesmo, para mim e para os alunos, né? Como é que eu vou fazer? Será que vai funcionar? O que deu certo, o que não deu? O que eu vou mudar para os próximos semestres se continuar remoto? Então, a minha ideia foi meio essa, e eu optei por dar Resistência 2 pelo fato de serem alunos que já estão na engenharia mecânica, né? Porque a Resistência 1, ela ainda faz parte do BCT, então ali você tem alunos de todos os cursos, né? De todas as engenharias, eles ainda não fizeram a transição. Então, teoricamente, os alunos da Resistência 2, que já fizeram a transição para a engenharia mecânica, eles são mais maduros, né, por estarem mais no final do curso. Então, esse foi o motivo de eu ter optado por ofertar a Resistência 2. E o meu desafio foi esse. Então, inicialmente, eu fiquei pensando como que eu ia fazer, se eu iria comprar um tripé com uma câmera e gravar eu dando aula na sala de aula, tipo, filmar minha aula como se eu estivesse dando aula para os alunos, se eu iria comprar aquelas mesas digitalizadoras, enfim, fiquei nesse dilema, né? No final, acabei simplificando e dando um voto de confiança para os slides, tá? E confesso que me surpreendi positivamente, eu acho que foi bom, né? Continuo achando que a lousa é melhor, tá? Para minha disciplina, tá? Tudo que eu estou falando aqui, gente, é para minha disciplina, tá? Cada curso e cada disciplina é uma realidade diferente. O que eu estou falando aqui é para a resistência dos materiais, tudo bem? Mas os slides funcionaram, pelo menos os feedbacks que eu recebi de alguns alunos, eles disseram que foi bom, que conseguiram aprender, né? Então, esse foi o meu desafio, tá? Agora, o meu maior desafio, que foi o que fez eu me interessar por esse grupo de trabalho específico, né, foi a forma de avaliação, né? Então, eu não tenho conhecimento dessas formas mais modernas de avaliação, inclusive estou aprendendo aqui com vocês, aprendi agora com o professor que falou agora há pouco, né, a avaliação formativa, enfim, eu não conheço, né, eu não tenho conhecimento disso. As minhas formas de avaliação sempre foram as tradicionais, né, provas no papel mesmo, e um trabalho, né, que eu passo todo semestre, quando a gente estava no presencial, né, e aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer, como que eu poderia avaliar meus alunos numa disciplina que tem um volume de cálculo muito grande, um volume de dedução matemática, né, desenvolvimento matemático muito grande, como que eu faria, né, para conseguir avaliar se eles estavam assimilando ou não o conteúdo. E aí é isso, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? O que eu vou apresentar agora é simplesmente as formas que eu criei, né, da minha cabeça, para avaliar meus alunos nesse período emergencial, tá? Então, eu vou começar com a atividade. Primeiramente, eu criei 3 atividades, né? Atividade 1, 2 e 3. 2 com peso de 30% e a última com peso de 40%, tá? Como eu optei por dar metade das minhas aulas de forma síncrona, né?
eu não abri mão de ter esse contato com o aluno, então todas as terças-feiras eu tinha aulas síncronas com ele, ao vivo, via Google Meet, tá? E aí, ao outro dia, que seria na quinta, eu deixei para eles trabalharem as atividades assíncronas, né? Então, duas dessas atividades fazem parte dessas atividades assíncronas. Essa atividade 1, o que eu pensei? Os alunos de engenharia, eles gostam muito de lista de exercício, né? Uma característica deles. Quando você começa o semestre, eles já perguntam logo, professor, e as listas? E as listas? E eles têm a tendência de só estudarem através de listas, fazendo listas, tá? Listas de exercício, resolução de problemas, né? Então, sabendo disso, eu pensei essa atividade 1 da seguinte forma, eu vou colocar para eles, conforme o conteúdo vai avançando, eu vou passando um problema, né, simples, um problema simples, não muito trabalhoso, para eles trabalharem no dia em que a gente não tiver aula síncrona. Então, eu dou aula na terça, e na quinta-feira eles já vão ter um problema para trabalhar, certo? E aí foi isso que eu fiz. A minha primeira atividade avaliativa com eles era todas as quintas, eu mandava antes, né, via Moodle, tá? Eu colocava lá no Moodle para eles um probleminha desse. Eu coloquei aqui só para ilustrar as figuras para vocês de alguns, né? Mas claro que cada problema desse tem um enunciado com tudo que o aluno precisa para resolver o problema. E aí eles iam resolvendo, né? Eles iam resolvendo. Esse aqui era em grupo de 3, né? A disciplina teve 21 alunos matriculados. Inicialmente eu tinha limitado para 20, mas um aluno pediu para criar uma vaga a mais, e aí eu aceitei, né? Eu criei essa vaga, então ficaram 21. Então eu pude dividir a turma em 7 grupos de 3 alunos, tá? O fato de eu ter optado por trabalhar algumas atividades em grupo também tem um motivo, né? Eu tinha uma grande preocupação nesse ensino remoto sobre a questão da internet, né? Da acessibilidade do aluno, tá? Então, se o aluno tem algum problema na hora de enviar, ou de fazer, ou de ter acesso à atividade, né? E aí, o fato de ser em grupo, na minha cabeça, era para minimizar esse problema. Por exemplo, um aluno que tem menos condições, ou seja, ele não tem nenhum computador, ele faz tudo, ele assiste a aula pelo celular. Ele pode formar um grupo com um aluno que já tem um computador, que já tenha mais condição de acesso, entendeu? Na hora de mandar atividade, se um aluno teve problema de conectividade, teve algum problema com a internet, vai ter mais 2 para poder mandar, entendeu? Para não perder o prazo. Então, eu pensei nesse sentido, tá? E aí, essa primeira atividade, assim como a última, que eu vou falar daqui a pouco, elas foram feitas em grupos de 3 alunos, tá certo? E aí, eles, toda quinta-feira, eles tinham uma atividade, né, um problema da matéria que a gente via na terça, para resolver. Então, esse foi a primeira coisa que eu pensei, né, o primeiro tipo de atividade. A atividade 2, eu utilizei o Moodle, tá? O Moodle também foi outro desafio, eu tive que aprender a mexer no Moodle, porque eu nunca tinha usado, nos 7 anos que eu estava aqui dando aula, eu nunca tinha usado o Moodle, né? Como eu falei para vocês, eu dava aula só no quadro e fazia avaliações tradicionais, né? Eu não usava o Moodle mesmo. E aí eu me vi com a necessidade agora, nesse ensino remoto, de aprender a usar o Moodle. Eu cheguei a fazer um curso com o professor Carlos Inácio, que ajudou bastante, mas eu tive que correr atrás de muitas outras coisas para conseguir alcançar os objetivos que eu queria nesse ensino remoto, tá? E aí, a atividade 2, ela nada mais foi do que uma prova conceitual no Moodle, tá? Então, qual que é a minha ideia aqui? Criar uma prova conceitual. A resistência dos materiais, ela é uma disciplina matemática, muito cálculo, tá? Porém, a parte de conceitual, eu considero muito importante. E como eu falei para vocês, os alunos de engenharia, eles têm a tendência de só se importarem com os cálculos. Eles querem fazer lista, eles estudam para as provas fazendo lista. Vocês estão entendendo? E aí, uma forma que eu tenho, né, de minimizar esse problema, que na minha opinião é um problema, é cobrando deles também uma parte conceitual, tá? Então, essa prova que eu fiz no Moodle, ela é uma prova fechada, de múltipla escolha, e ela só aborda conceitos, tá? Não tem cálculo. Aqui eu só pergunto deles conceitos fundamentais
da disciplina, que a gente vê na aula. Tudo que eu falo na aula que eu falo, gente, isso aqui é importante, eu cobro nessa prova, tá? Então, foi a forma que eu achei, né? E uma forma de teste também, né? Para ver como que funcionaria esse tipo de avaliação utilizando o Moodle, para avaliar essa parte conceitual deles. Então, eu avalio os cálculos na primeira e na última atividade, né? A primeira que eu falei para vocês agora e na última que eu vou falar daqui a pouco. E a parte conceitual eu avalio aqui nessa provinha, tá? Todas as questões feitas por mim, tá? Elaboradas por mim, eu não pego questões prontas para evitar deles pesquisarem na internet. E é isso, tá? E aqui já dá para ver o padrão que eu mantive utilizando o Moodle, né? Normalmente eu coloco para eles, em cada tópico da disciplina, uma doutrina, né? Para eles lerem, na quinta-feira também, quando a gente não tem aula, aula síncrona, né? E disponibilizo para eles também os slides que eles pediram de mim, eu resolvi disponibilizar os slides também para eles e envio para eles a gravação também. A gravação eu não consegui colocar no Moodle, porque ficam vídeos muito pesados, né? Então, eu envio por e-mail via link do Google Drive, e eles conseguiram acessar todas as gravações das aulas, tá? Só as 3 primeiras não, porque as 3 primeiras aulas eu utilizava aquela plataforma webconferência da RNP, que inclusive os conselhos superiores fazem reunião por ela, eu sou do conselho de curadores, e lá eu não conseguia gravar. E aí eu mudei para o Google Meet, né, que é esse que a gente está aqui. E aí com o Google Meet a gente consegue gravar sem problema. Eu envio para eles por e-mail, tá? E para finalizar, a atividade 3, né, que é a que tem o peso maior, né, um peso de 40%. Essa atividade aqui, ela surgiu de uma atividade que eu já fazia no presencial, tá? No presencial, eu criei um trabalho, assim, que eu considero muito bom, porque aproximava eles da prática, né? O que eu fazia? Eu pedia para eles, os grupos, né, fazerem uma análise de tensão completa de uma estrutura real, do mundo real. Então, eles tinham que pegar uma estrutura de qualquer lugar, né? Por exemplo, uma peça do carro do pai deles, ou uma parte da casa deles, enfim, a mesa da casa, qualquer coisa que eles quisessem analisar que existisse no mundo real, e eles tinham que ir lá e fazer análise de tensão. Aí, nesse daí era legal, porque eles iam lá, tinham que medir, né, fazer as medições e tudo, então era uma coisa bem legal, aproximava bem da prática. Aqui no remoto, obviamente não foi possível fazer isso, não podia obrigar eles a saírem de casa, e muitos estão em cidades diferentes também, então eu fiz um trabalho parecido, só que em vez de uma estrutura real, né, eu coloquei estruturas teóricas, então eu peguei de livros, né, livros variados, várias estruturas, no caso 7 estruturas, porque eram 7 grupos, e sorteei para eles. Na frente deles, em uma das aulas, eu fiz o sorteio, né, para ninguém reclamar que teve grupo beneficiado, apesar de que são todos problemas de mesmo nível, né, não são problemas muito complexos, mas também não são tão simples quanto os primeiros, da atividade 1, e passei para eles, né, fazer a mesma coisa que eles faziam lá no presencial, só que agora com essas estruturas teóricas mesmo. Mas aí é uma análise de tensão completa que dá um certo trabalho, exige do aluno um poder de análise um pouco maior, né? E por isso que eles tiveram bem mais tempo para fazer essa atividade. E é por isso que ela vale mais pontos também, tá? E foi isso. Essas foram as formas que eu encontrei, né, de conseguir trabalhar com os meus alunos nesse ensino remoto, tá, gente? Eu estou aqui para dar o meu relato e para aprender com vocês, né, para ver o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e para eu poder tomar uma decisão de como que eu vou proceder nos próximos semestres, se a gente continuar remoto, que provavelmente vamos, né? E aí é por isso que eu estou aqui, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, e estou à disposição aí. Obrigado. Nós é que agradecemos, viu, Carlos, pela sua fala, e lembrando aos colegas aí que estão participando, que logo após a professora Miriam, nós teremos aí o momento de abrir a palavra, né, e as perguntas surgirem. Vamos, então, agora ouvir a professora Miriam da Silva
Costa Pereira, que vai nos falar sobre Google Forms e seminários como atividades avaliativas no ensino remoto. Professora Miriam, então, como os outros, uma rápida apresentação sua e a palavra está já com você. Boa tarde, professor Fábio, boa tarde a todos os colegas que estão aí presentes. O meu nome é Miriam, né? Eu sou docente da UFVJM desde 2015, eu estou no campus de Unai, minha área é Química, então eu trabalho com a disciplina de Química Geral e Analítica com os 5 cursos que nós temos aqui no Instituto, que é Medicina Veterinária, Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Zootecnia e o Bacharelado em Ciências Agrárias. Então, eu gostaria de agradecer também o convite da professora Heloísa, que faz parte da comissão do Forped, me convidou para compartilhar com vocês, para relatar minha experiência nesse ensino remoto, né? Hoje, especificamente, a temática de hoje do Forped é sobre os sistemas de avaliação no ensino remoto. Até a professora Regina Célia, na palestra dela de 2h30 hoje, falou bastante sobre os métodos de avaliação, a necessidade de nós, enquanto docentes, realizarmos uma avaliação processual, né, acompanhar meio que de forma individualizada os alunos. A gente sabe que isso é um desafio, e eu falo por mim, um desafio também por mim, porque eu trabalho com turmas bem grandes, né, mesmo agora no ensino remoto, a turma teve mais de 60 alunos matriculados, então é um desafio a gente trabalhar com um sistema de avaliação mais individualizado, uma vez que se tem turmas grandes, mas a gente vê que o retorno, ele parece que é um pouco mais significativo. Bom, então, assim, eu não vou apresentar, tá, pessoal? Vou só falar, compartilhar com vocês aqui as minhas experiências durante esse ensino remoto emergencial. Bom, quando o ensino remoto ele foi implementado aqui na nossa universidade, eu tive a vontade de trabalhar no ensino remoto, mesmo tendo um desafio devido à minha disciplina ser teórico-prática. E aí todos os professores que estão presentes e também, né, têm disciplinas teórico-práticas, sabem do nosso desafio de trabalhar a parte experimental de forma virtual. Então, para isso, eu usei laboratórios virtuais, eu até falei no GT de terça-feira, eu trabalhei com laboratórios virtuais, né, videoaulas experimentais, tentei, ao máximo, minimizar esse impacto negativo da falta de aula experimental de química, e aí tudo que eu vou falar aqui está relacionado com a minha área, né, com a química geral e analítica. Então, assim, eu tentei de várias formas minimizar o impacto negativo pela falta de aulas práticas no laboratório. Então, com relação ao sistema avaliativo, eu usei vários métodos de avaliação dos alunos durante esse semestre remoto, eu ainda estou usando, né? Com relação ao Google formulários do Google, eu trabalhei com atividades avaliativas, na maioria das vezes, usando formulários do Google. Por quê? Por exemplo, quando eu trabalhava com exercícios avaliativos, eu solicitava exercícios avaliativos, eu poderia solicitar que os alunos inserissem o exercício avaliativo diretamente no Classroom, ou que eles me enviassem via formulários Google. Eu achei mais prático, e até para o meu controle, enquanto docente, fazer esse controle via formulários Google. Então, para mim, né, no meu contexto, eu não achei muito legal o anexar diretamente no Google Classroom os exercícios avaliativos. Com relação às provas, eu tive que, primeiramente, antes de aplicar as provas para os alunos no ensino remoto, eu tive que mudar o meu pensamento com relação ao significado, né? O que eu quero com essas provas? Porque nós que somos da área de exatas, e aí o professor, né, o professor Carlos Alexandre, que acabou de falar, e tem outros professores da área de exatas aí na sala,
a gente tem a ideia daquela prova bem tradicional, você entrega a prova para o aluno, a prova é individual, sem consulta, se olhar na prova do colega, eu pelo menos recolho a prova, enfim, né, tem toda uma sistematização quando a gente está trabalhando com aplicação de provas no ensino presencial. E tudo mudou quando se trata do ensino virtual, ou seja, as provas, os alunos poderiam consultar entre si, né, via WhatsApp, os alunos poderiam e podem, né, acessar a internet, enfim. Então, a primeira coisa, eu acho que eu tive que mudar o meu pensamento sobre o que realmente eu estou querendo com as aplicações das provas, dessas atividades avaliativas que a gente chama de prova. Então, mudando esse conceito na minha cabeça, como que eu achei a melhor forma de tentar fazer com que os alunos chamassem a responsabilidade para si durante a execução de uma prova. Eu não queria, na minha disciplina de Química Geral e Analítica, que as provas fossem só de marcar, e aí os alunos clicavam, certo, errado, e aí no final enviava o formulário. Eu não queria que fosse assim. Então, como que eu faço as provas? As questões, basicamente, todas têm cálculos envolvidos, por ser uma disciplina da área de exatas. Então, cada cálculo envolvido, eu solicito que o aluno faça numa folha em branco os cálculos, assine, tire foto, né, e envie o anexo em PDF. Então, todas as questões eu solicito dessa forma. Então, por exemplo, se eu faço uma prova de 10 questões, 8 questões o aluno precisa anexar no Google Forms a resolução da sua questão lá da prova. Então, considerando que eu tenho aí, em média, 50 alunos que estão frequentando assiduamente as aulas, e se são aí 8 questões para anexar a resolução, dá aí, em média, 400 anexos para eu corrigir em cada prova. Ou seja, eu vejo vários professores falando que facilitou muito o fato de você aplicar a prova usando formulários Google e tudo mais. No meu caso, não facilitou, justamente pela metodologia que eu adotei, né? Eu percebi que se eu tivesse a prova impressa, para eu corrigi-la de forma impressa, seria bem mais efetivo o meu trabalho, mais rápido, do que eu ficar abrindo, né, questão por questão, abrindo o arquivo em PDF e fazendo a correção. Então, assim, para mim, dificultou. Porém, eu achei que esse método fez com que o aluno chamasse para si um maior compromisso com aquela atividade avaliativa e com a aprendizagem como um todo, né? Agora, a gente sabe que eles passam respostas um para o outro, via WhatsApp, então isso aí já foge do nosso controle, né? Então, como foge do nosso controle, não tem por que eu me preocupar com isso. E aí as minhas atividades avaliativas no Google Forms, elas são dessa forma. A maioria das vezes os alunos precisam escrever. Eu achei que dessa forma também, seria uma forma de tentar minimizar esse impacto tão virtual desse ensino remoto, sabe? Meio que forçar o aluno a pegar um papel, forçar o aluno a pegar uma caneta, a escrever, a tirar uma foto. Eu achei que minimizou um pouco esse impacto virtual, não é? Gerado por toda essa pandemia. Então, esse foi um dos métodos. Outro fator que me auxiliou também bastante do ensino remoto foi que a disciplina de Química Geral e Analítica, ela tinha um monitor e um tutor. Então, a monitora e a tutora, elas desempenharam um papel muito legal durante o ensino remoto. Eu não sei quantos docentes aqui puderam ter tutores e monitores auxiliando nas suas disciplinas, mas como o professor Carlos Alexandre falou anteriormente, na disciplina de Química também não é diferente da disciplina de Resistência de Materiais, porque os alunos, eles sempre querem listas, né? Professora, cadê a lista? Quais exercícios do livro eu vou fazer? Onde estão as listas? Então, eu passava os exercícios do livro, e aí as monitoras e as tutoras, elas desempenharam esse papel de trabalhar essas listas de exercícios com os alunos.
Então, foi de grande valia a presença da monitoria e da tutoria para o desenrolar da disciplina de Química Geral e Analítica. Essa disciplina, nesse semestre, eu optei por realizá-la toda de forma síncrona. Então, aí eu fiquei bem tradicional nesse sentido, porque se a disciplina, de forma presencial, tem 4 horas semanais, no sistema virtual, ela continuou tendo 4 horas aulas semanais. Ah, mas eram, né, 2 horas na terça e 2 horas na quinta. Mas não eram 4 horas da professora Miriam falando o tempo todo. Aí eu tive que diversificar, né? Então, eram 2 horas na terça, 2 horas na quinta. Uma parte teórica, outra parte era de exercício em sala de aula. Então, como que eu fazia esses exercícios também de forma remota? Eu passava um exercício, né, projetava para os alunos, eles realizavam, eu esperava eles realizarem, e aí eu escolhia de forma aleatória os alunos que iriam me mostrar o seu exercício, né? Então, assim, todos eram forçados, entre aspas, né, mas estimulados a realizarem o exercício. Quando o exercício era realizado, se ele era realizado de forma correta, eu atribuía uma pontuação para a participação em sala de aula. Então, eu tentei algumas estratégias para chamar o aluno para essa sala virtual mesmo, né? Para ele participar dessa sala virtual com o mesmo empenho que ele participava da sala presencial. A gente sabe que tem as suas diferenças, mas eu me senti na obrigação de tentar minimizar essa distância entre o presencial e o virtual. Então, esse também era um outro método avaliativo que eu usei, né, resolução de exercícios em sala, e aí quando eu solicitava o aluno para mostrar a sua resposta, ele tinha que abrir a câmera, abrir o seu áudio, e a gente vê que realmente eles não abrem, né, se deixar por conta deles, eles não usam câmera, eles não usam áudio, e fica sempre o professor falando. Um outro método também que eu usei foi o laboratório virtual, que eu já comentei na terça-feira. Para quem não participou, porque tiveram várias atividades simultaneamente, mas se chama GoLab, que é uma plataforma que tem mais de 800 laboratórios da área STEAM, ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas. Então, os professores que estão aí presentes, e se porventura forem dessas áreas, eu sugiro que deem uma olhada, talvez tenha algum laboratório virtual que se encaixe na realidade da sua disciplina. No caso da minha disciplina de Química, tinham vários laboratórios virtuais, tanto é que eu consegui trabalhar somente alguns com os alunos, né? E um laboratório virtual de Química, por exemplo, os alunos, eles faziam as simulações químicas, ao invés de fazerem de forma presencial, eles faziam de forma virtual, né? Preparava soluções, media pH, acrescentava solvente, retirava solvente, enfim, N situações que são bem comuns no dia a dia de um laboratório de química. E eu achei que foi válido. Também eu achei que foi válida essa questão de optar por aulas síncronas. Eu observei uma grande participação dos alunos, o índice de frequência era altíssimo, assim, de 90% acima. Eu achei as frequências até maiores do que nas aulas presenciais, né, nas aulas físicas mesmo, e eu achei que o retorno dos alunos, o feedback foi bem interessante. Uma outra forma que eu usei de atividade avaliativa foi a aplicação de seminários. E aí o professor Knupp também comentou que, né, eles também trabalham com seminários. Como que eu faço com os seminários aqui na disciplina de Química Geral e Analítica? Porque os seminários já foram apresentados. Uma turma grande, como eu já disse, aí de mais de 60 alunos matriculados. Então, os seminários eu fiz da seguinte forma: aí eu optei por trabalhar também com seminários como atividade avaliativa, para não ficar só em provas, exercícios, laboratório virtual. Aí eu pensei, como que eu vou poder, né, dar uma dinamizada um pouco mais nessa aula de química? Então, eu optei pelos seminários.
Então, foram aí, em média, 5 horas de apresentação de seminários, foram particionados em 2 dias. Então, um ponto negativo que eu percebi dos seminários foi porque não teve tempo dos demais colegas perguntarem, compartilharem, fazerem considerações do seminário que cada grupo apresentava, porque a gente não teve tempo para isso. E quando os seminários eles são feitos de forma presencial, geralmente a turma comenta, fala, dialoga. Então, isso eu achei que ficou em déficit do ponto de vista remoto. Mas os seminários, como que eu trabalho com eles? Eu peço para os alunos se dividirem em grupos, e aí eles têm que escolher um artigo científico de uma revista específica do seu curso. Como eu disse, a gente trabalha aqui com 5 cursos. Então, se fosse um aluno, por exemplo, da medicina veterinária, ele escolhia um artigo de uma revista específica da medicina veterinária, e aí eu não fui rigorosa com relação à revista, não precisava de ser uma revista com a qualificação alta, de acordo com a CAPES, poderia ser inglês, português, eu não quis entrar nesse mérito. Qual que era o meu foco? Como são alunos iniciantes, são alunos do primeiro período, o meu foco era fazer com que esses alunos entendessem o que é um artigo científico, não é? Se são alunos do primeiro período, muitos não têm esse conhecimento. Quais as plataformas que eles iriam usar para pesquisar, como que deve ser feita a leitura de um artigo científico, quais as informações ali constantes, e já que a gente estava dentro da disciplina de Química, eles tinham que ressaltar, que destacar quais os conteúdos químicos que eles encontravam dentro desses artigos, né? E aí foi bem interessante, porque em todos os cursos, pessoal da engenharia agrícola e ambiental, da veterinária, zootecnia, agronomia, não tem nenhum do bacharelado em ciências agrárias, né? Mas todos os alunos encontraram informações químicas dentro de revistas científicas específicas das áreas de cada aluno, né? E aí é uma forma deles visualizarem de forma bem aplicada aonde que a química entra no seu contexto enquanto futuro profissional, né? Cada um na sua área específica. E os alunos apresentaram, viram de forma bem aplicada os conceitos químicos dentro dos seus artigos que cada um escolheu. Solicitei que os artigos fossem de 2017 até agora, né? E uma das formas de avaliação da apresentação de seminários foi que os alunos tinham que estar com a câmera aberta e com os microfones ligados. Então, eu vi que foi a única forma, assim, uma das formas de fazer com que todos participassem. Então, na hora da apresentação do seminário, tinha pontuação positiva ali, os alunos que abriam a câmera e que ativavam o seu áudio. Então, assim, para compartilhar com vocês, eu acho que eu já falei aí meus 10, 15 minutos, para compartilhar com vocês um pouco das metodologias de avaliação que eu usei durante o ensino remoto. Se no próximo semestre, e parece que sim, né, se for continuar no ensino remoto, e se a disciplina de Química Geral e Analítica for ofertada novamente, eu vou continuar com essas metodologias, eu achei que elas foram válidas, usar o Google Forms, usei também o Kahoot, eu não sei quantos docentes nós temos aqui que usaram o Kahoot. O Kahoot, geralmente, ele é utilizado como quebra-gelo, ele é utilizado para fazer alguma dinâmica, mas eu usei o Kahoot como método avaliativo. Então, eu coloquei lá, para quem já usou o Kahoot, sabe como funciona. Ele trabalha no sistema de ranqueamento, né? Então, ali, os 3 primeiros colocados, eles recebem lá o ranking, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, eu coloquei questões de laboratório de química, então, aí eu puxei para o viés da parte experimental, e aí uma coisa interessante ao utilizar o Kahoot como atividade avaliativa é que os alunos, eles não tinham tempo hábil de passar a resposta para o colega, porque lá o Kahoot, ele trabalha com contagem regressiva de tempo, e o tempo é muito curto, 30 segundos a 1 minuto, né? E
E também eles não tinham interesse em passar a resposta para o colega, porque como era em sistema de ranqueamento, o primeiro colocado teria a nota máxima, teve, né, a nota máxima naquela atividade avaliativa. E os demais tiveram a pontuação de acordo com a colocação do primeiro lugar, né, do aluno que ficou em primeiro lugar. Então, eles não tinham interesse em passar a resposta para o colega, porque senão poderia haver uma competição, e realmente há, né, uma competição entre eles. Então, o Kahoot também foi um outro método avaliativo que eu usei durante esse semestre. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, expondo, mostrando para os colegas que estão aqui os métodos avaliativos que eu usei, e mais uma vez agradeço ao Corped por essa oportunidade, por podermos compartilhar com os colegas as nossas tarefas aí que foram desempenhadas durante o ensino remoto. Obrigada, professor Fábio. Nós é que agradecemos, viu, professora Miriam? Bom, gente, então nós vamos iniciar aí a nossa parte de perguntas e comentários, né? Está aberta a palavra aí, se alguém já tiver alguma pergunta. O Euler já levantou a mãozinha lá. Euler, você pode falar, então. Boa tarde a todos. Sou o professor Euler do ICT. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Knupp, da Medicina, sobre essa questão da avaliação formativa, em que o aluno faz a autoavaliação dele e é avaliado pelos pares. Você pontua isso nos pontos lá que a gente tem que lançar no sistema, no eCampus, né? Dentro dos 100 pontos dele, isso vai contabilizar, e tem funcionado bem o aluno se autoavaliar e sendo avaliado pelos colegas? Tem sido justo? Às vezes eu fico um pouco com receio de ter um pouquinho de corporativismo, alguma coisa do gênero entre amigos, né, ali no grupo. Então, assim, eu nunca utilizei esse tipo de estratégia. É basicamente isso que eu queria saber. Obrigado. Professor Euler, boa tarde. O seguinte, essa avaliação formativa, ela pode ou não ser pontuada. Inclusive no nosso PPC, ele tem esse tipo de observação, se você vai pontuar ou não o estudante. A princípio, eu uso pontuação mais para o estímulo para ele preencher o formulário, para ele participar. Eu dou tipo 1 ponto para o preenchimento do formulário e 1 ponto para poder ele participar desse momento junto comigo para conversar. Eu não chego a pontuar ele em relação se ele teve um desempenho maior ou melhor, até porque eu acredito que o objetivo da avaliação formativa é tentar incentivar esse aluno a procurar uma melhoria naqueles quesitos que eu apontei, ou então de ressaltar alguns pontos desse estudante. Então, a princípio, eu não estou pontuando. Aí, um outro ponto importante também, que é a primeira vez que eu fui fazer esse tipo de avaliação, e eu mencionei para a turma, não foi nem de maneira remota, foi de maneira presencial, que eu ia fazer uma avaliação entre pares. Os estudantes todos ficaram tudo de cabelo em pé. Ninguém, professor, ninguém vai ser sincero, ninguém vai avaliar da forma que deveria, vai ficar querendo elogiar, sendo que não precisava elogiar. Então, de fato, isso aí surgiu. Eu observei que os meninos não estavam maduros o suficiente para fazer uma avaliação entre pares, tete a tete, como normalmente é feito, né? Então, a primeira vez que eu implantei, e eu fiz agora de maneira remota, foi exatamente utilizando o Google Forms. Então, eu já venho utilizando o Google Forms antes do ensino remoto, exatamente para fazer essa autoavaliação e avaliação entre pares. E eu monto o formulário de maneira que eu consigo gerar um relatório. Então, na hora que aquele estudante ele avalia o colega, eu tenho a avaliação de todos, mas eu não sei quem falou o quê ou a nota que cada um deu para o outro. Então, isso aí os meninos acabam ficando muito à vontade para eles exporem o que, de fato, eles acham ou não do colega. Então, e aí como eu faço essa questão de ter o sigilo em relação à avaliação do colega, e no momento em que eu vou trazer essas informações também, eu tenho uma dinâmica própria exatamente para evitar que haja algum tipo de desgaste.
entre os colegas, então eu monto a avaliação de maneira que eles não sabem quem avaliou quem. Então, eles acabam ficando bem sinceros na hora de avaliar os colegas. Além daqueles quesitos, eu também faço uma alternativa para preenchimento. Se algum colega quer ressaltar ou apontar algum outro ponto, né, que precisa ser trabalhado, além daqueles quesitos, ele também pode escrever isso aí. Então, normalmente eu ando fazendo, anda funcionando muito, os meninos são bem sinceros, exatamente porque existe essa questão do anonimato, né, e na hora que a gente vai fazer a abordagem com os estudantes, a gente tem que ter uma certa sensibilidade também. Eu simplesmente não pego a avaliação dos colegas e passo a avaliação completa para aquele estudante. Eu uso como uma ferramenta para o feedback, entendeu? Então, por exemplo, um dos pontos importantes quando eu vou fazer o feedback com o estudante, eu primeiro dou a palavra para ele trazer essa autoavaliação, até mesmo porque eu não consigo abordar com eles todos aqueles quesitos. Então, normalmente, o estudante ele acaba trazendo o ponto que ele tem maior necessidade de trabalhar. E aí eu consigo, porque eu faço uma análise anterior, né, dos formulários, né, da autoavaliação e da avaliação dos pares, e aí eu consigo exatamente detectar alguns desses pontos para trazer para o estudante, na hora que a gente vai conversar, na hora que a gente vai ter esse momento juntos. Então, a princípio, eu não ando avaliando, ando pontuando, eu pontuo a participação, mas não o desempenho, mas a princípio você pode utilizar esse tipo de ferramenta sim. E o Google Forms ele está sendo para mim uma ferramenta muito boa, exatamente porque eu consigo preservar o anonimato, eles ainda estão muito no início do curso e eu senti que de fato eles ainda não estavam maduros o suficiente para fazer uma avaliação com os colegas. Eles, de fato, nesse iniciozinho aí de formação, eles têm esse tipo de dificuldade, mas eu acho que é importante a gente começar a introduzir isso, que na hora que eles vão ter o contato deles lá no internato, no ambulatório, com outros professores, eles fazem também algumas avaliações entre pares ou com o próprio professor, então isso aí é uma forma deles irem se preparando em relação a fazer esse tipo de avaliação, já que eu faço bem no iniciozinho do curso. Respondi, professor Euler? Sim, muito obrigado. Nada. Eu levantei a mão aqui, eu queria dar um relato, né, e também complementar o que o professor Knupp falou aí. A gente, na área de saúde, tem feito muita avaliação formativa, né, avaliação de habilidades e competências e tal, e no curso de fisioterapia a gente usa também avaliação formativa. É complexo, não é fácil, a gente está tão acostumado com a avaliação somativa, né, as avaliações tradicionais, quando a gente passa para fazer avaliação formativa, é extremamente complexo, difícil. Mas eu queria dar um relato que eu acho interessante. Eu sempre, quando eu vou conversar com o aluno, quando eu vou dar o feedback para ele da sua avaliação, eu sempre me baseio na autoavaliação primeiro, né? Porque é super interessante, gente, como é que a autoavaliação, ela tem 2 pontos que são importantes. Ou ela é muito próximo do real, ou então ela é completamente distorcida do real. Porque, às vezes, o aluno não consegue perceber as suas dificuldades ou as suas facilidades, né? Ou, às vezes, ele percebe muito bem. Então, é interessante a gente ver a autoavaliação que o aluno faz dele mesmo, né? Depois você soma isso com as observações que os colegas fizeram dele, e aí você tem ali um manancial, né? Você tem ali uma estrutura já muito boa para você conversar com esse aluno em relação às suas facilidades e dificuldades. Não sei se o Knupp tem essa experiência também, mas eu acho isso muito legal. Professor Fábio, é exatamente isso. Quando eu vou fazer essa dinâmica de feedback com eles, eu começo pela autoavaliação. E aí a gente consegue, de fato, enxergar outras coisas que vão além da avaliação na hora que a gente consegue confrontar os 3, né? A autoavaliação, a avaliação dos colegas e a avaliação do professor. Então, por exemplo, já houve situações que, por exemplo, o aluno, na maior parte dos casos, a autoavaliação está muito próxima com o que os colegas avaliam. Isso aí é fato, entendeu? E isso é bom porque isso aí você observa se a pessoa está consciente ou não do que ela precisa trabalhar, do que ela precisa desenvolver.
Mas existem situações em que o aluno está completamente fora da realidade, e pelas duas vias. Tanto, às vezes, o aluno ele tem mais deficiências, e ele coloca como excelente em tudo. Então, você tem esse tipo de situação, que eu acho que, inclusive, na hora de você dar o feedback, você tem que ter muito mais sensibilidade na hora de você conversar com o estudante, principalmente quando ele não tem uma avaliação entre pares muito boas, porque isso aí não reflete apenas a questão de desempenho, não. Existem situações em que o aluno é bom, os colegas avaliam mal e o professor avalia bem. Então, às vezes, está muito mais relacionado a uma dificuldade interpessoal daquele estudante com os colegas, do que outras habilidades e competências que ele tem. Ou então o contrário, você às vezes, inclusive no curso de medicina é o mais comum, você tem aquele estudante que se avalia muito mal, mas foi super bem avaliado pelos estudantes. Então a gente consegue observar, por exemplo, às vezes dificuldades, não só apenas com timidez, mas em questão de autoimagem, autoestima. Então você às vezes tem outros quesitos que você consegue observar de dificuldades que aquele estudante tem, inclusive até autocobrança. Então, é muito comum no curso de medicina você ver isso. São alunos, às vezes, que são muito bons, e eles vieram de um ambiente que, por exemplo, nas escolas, no ensino médio, eles eram os melhores na escola deles, e chega aqui e ele tem um baque porque acaba, pelo nivelamento, ele fica igual a todo mundo. Então, isso aí acaba gerando alguns tipos de transtornos durante o curso, de ansiedade, depressão nos alunos, e às vezes a gente consegue observar isso aí durante esses feedbacks e inclusive fazer encaminhamentos. Então, já tiveram situações que eu conversei com o estudante, e quando a gente faz esse acolhimento e cria um ambiente de confiabilidade, aquele aluno ele se sente confortável com você, ele traz essas questões e você consegue encaminhar mesmo. Às vezes para uma ajuda profissional, para um NAPMed. Então, assim, é muito legal quando você conversa, porque você tem esse tipo de retorno aí dos alunos. E, de fato, a gente consegue ver a questão interpessoal, a gente consegue ver a questão de liderança, a gente consegue ver questão, por exemplo, de algumas dificuldades que eles têm, ou em questão de organização de estudos, ou às vezes a pessoa não tem timidez, mas tem dificuldade de se expressar, ou de explicar para os colegas, ou de contra-argumentar. Então, a gente tem uma diversidade muito grande mesmo. E, às vezes, até questão de pessoas que não sabem abordar, às vezes são muito incisivas, agressivas, quando ele está na dinâmica em grupo, e aí são momentos que a gente consegue conversar com eles e ir moldando exatamente para preparar esse futuro profissional para que ele lide com o paciente, com os pares, com outros colegas, outros profissionais. Então, quando a gente pensa na avaliação desse estudante, não apenas na aquisição de conhecimento, mas também de habilidades e competências que vão ser importantes aí para a atuação profissional dele. Ok? Obrigado, viu, professor? Gente, palavra aberta. Euler. Eu queria fazer um comentário também com relação à fala do professor Carlos, da professora Miriam. Eu não abri a câmera, minha câmera é VGA antiga, meu computador tem quase 10 anos de uso, então não vai ficar muito boa a imagem não, tá? Para gravar minhas aulas eu uso o celular. Com relação à fala do professor Carlos, eu quero destacar que eu também sou mais ou menos da mesma linha, né? Gostava de dar aula no quadro. Eu tinha o hábito de perguntar para os alunos no final do semestre o que eles achariam, né, se eu tivesse adotado o PowerPoint, né, a apresentação de slides, e eles sempre me falavam que achava mais interessante o quadro, porque você vai fazendo passo a passo, com calma, e vai discutindo, né, e não dá sono, dá menos sono, digamos assim, porque às vezes a aula com data show, você tem que reduzir a iluminação, né? O aluno pode sentir um pouco de sono. Eu lembro até hoje da minha primeira aula que eu assisti na faculdade com data show, né? Sou de uma época que isso não era uma coisa normal, e eu lembro da sensação que eu tive com relação a isso. Então, eu sou da mesma linha aí do professor Carlos e tive que me adaptar aqui nesse contexto. E aí, fazendo um link com a fala da professora Miriam, que falou do laboratório virtual, eu não usei o GoLab, eu usei uma outra ferramenta, que eu trabalho com circuitos elétricos, né? Eu sou engenheiro eletricista, minha disciplina chama eletrotécnica. Então, eu usei como quadro um simulador de circuitos elétricos, um simulador bem profissional, mas gratuito, online, o aluno não precisava nem falar nada no computador, e eu dava minha aula, né? Gravei, eu optei por usar o YouTube e fazer assíncrona as aulas gravadas,
e fiz lá a minha aula, mostrei como fazer o circuito de simulação, e eu tive um feedback muito positivo dos alunos, que eles gostaram da ferramenta de simulação, gostaram muito, porque eles conseguiam aplicar aquele conceito ali na hora. Então, ficou muito mais interessante do que aquela minha aula antiga da fala com a escrita no quadro, né? E isso foi uma coisa que eu pretendo adotar depois, do pós-pandemia, quando voltar o presencial. Eu pretendo utilizar esse simulador em sala de aula. Eu pretendo, inclusive, usar o laboratório de informática para o aluno poder fazer a simulação ali na hora. E uma coisa sobre avaliação que me chamou a atenção, como eu usei o YouTube, eu tenho o YouTube Analytics, para poder avaliar, né, se o pessoal está assistindo, se não está. Eu não consigo ver quem assistiu, porque isso é sigiloso, a gente não tem essa informação. A gente tem um contador, então você sabe ali se naquela semana assistiu mais, se assistiu menos, né? E o que eu observei é que quando eu passei o trabalho para eles fazerem, aí que ia disparar as visualizações dos vídeos, né? Não assisti à medida que eu ia publicando, né? Foram assistir mais quando eu cobrei no trabalho. E se tinha um assunto no trabalho que uma videoaula não foi cobrada, que uma videoaula não caiu o assunto daquela videoaula naquele trabalho, aí ela praticamente não teve visualizações, né? Isso é uma coisa que me incomodou um pouco e que eu aprendi para o próximo semestre, né? Que quando eu for fazer as avaliações, vou tentar avaliar de uma forma um pouco mais distribuída no semestre e um pouco mais distribuída pelo semestre, de forma que eu consiga cobrar todos os vídeos ali que eu publiquei. Afinal de contas, dá tanto trabalho para fazer um vídeo, editar, fazer um negócio bacana, a gente quer que seja assistido, né? Não só para o aluno obter o conhecimento, mas também para assim, a valorização do nosso trabalho como docente. Porque eu acho assim, um pouco frustrante para o professor fazer aquele conteúdo, publicar, e o aluno, às vezes, não assistiu, né? E, além de perceber que vai faltar aquele conteúdo. Eu queria só dar um pouco desse relato, porque às vezes as pessoas têm um pouco de receio de usar o YouTube, né, com receio de expor a imagem. No meu caso, eu usei o YouTube não listado, então, se vocês pesquisarem meus vídeos ou forem no meu canal, vocês não vão achar, porque ele está não listado, só quem tem um link que consegue assistir. E a principal vantagem, né, é que vai rodar em qualquer dispositivo do aluno. Então, se o aluno usar o celular, né, ele não vai ter que fazer um download de um arquivo pesado. E a gente pode editar no próprio YouTube. Eu uso o YouTube como editor de vídeo também. Eu não edito no computador, meu computador é um computador mais velho, então eu edito no próprio YouTube. Só para dar esse relato aí, que é uma coisa que me chamou a atenção, e outros professores que optarem por usar vídeos assíncronos, né, se usarem o YouTube, vão notar isso, que as visualizações vão aparecer quando chegarem as avaliações, né? Obrigado. Obrigado você, Euler. E aí, pessoal, mais alguém? Mais alguma fala? Knup, você quer relatar aí a sua experiência com o Moodle aí, do relatório? Professor, é o seguinte, assim, esse semestre agora, durante o ensino remoto emergencial, eu aproveitei para aprender um pouquinho mais, lidar um pouquinho mais com o G Suite. Mas antes do período emergencial, eu já usava o Moodle como uma das ferramentas minhas de ensino já. Eu acho muito interessante o Moodle, exatamente porque a gente consegue gerar, se você linka o vídeo como uma das atividades do Moodle, você consegue gerar um relatório de quem acessou. Você não consegue ver o tempo que ela manteve ligado, mas você consegue ver se ela acessou, quando, quais os alunos acessaram. Então, assim, a minha experiência em relação ao Moodle, ele tem muito mais ferramentas que você consegue trabalhar. Então, por exemplo, com várias atividades, você consegue montar bancos, você consegue limitar o tempo para responder as questões. Então, se aquele estudante você quer fazer uma prova, você consegue fazer com que ele responda aquela questão em 1 minuto, 2 minutos. Então, você consegue embaralhar as questões pelo Moodle, pelo Google Classroom, pelo Google Forms, você consegue fazer isso também, mas você tem mais algumas limitações. Por exemplo, essa questão de abrir o formulário, fechar. Existem até alternativas, mas são um pouquinho mais difíceis, assim, para fazer. E aí, de fato, assim, pelo módulo que eu trabalhei, como é um módulo muito extenso, muito grande, né, são mais de 200 horas, então, de fato, eu não conseguiria fazer muitas atividades de forma síncrona.
ficaria muito pesado para os estudantes e para os professores. Então, eu tentei organizar de maneira que as atividades síncronas fossem esses PBLs. Então, esses PBLs a gente trabalha com grupos pequenos. A turma que eu trabalhei esse semestre é uma turma grande, é uma turma de 40 alunos, mas aí a turma foi dividida em 4 grupos de 10 alunos para poder fazer esses PBLs, e a gente ter esse momento para estímulo, para incentivo, e as outras atividades a gente fazia de maneira remota, de maneira assíncrona. De fato, assim, a questão de avaliação foi bem complexa no quesito avaliação somativa. A avaliação formativa, eu acho que usando atividades síncronas com pequenos grupos, funciona super bem. Eu vi que é, de fato, muito viável. Se você faz GD, e existem outras metodologias que a gente utiliza que dá para fazer de maneira remota muito bem. Igual o TBL, que é o aprendizado baseado em time, você tem aplicativo para fazer isso, você tem plataforma, né, que você forma pequenos grupos, e esses grupos podem fazer como se fossem pequenas competições. Então, isso estimula muito os estudantes. E para avaliação formativa, eu também tentei algumas trocas, né, com outros colegas de outras instituições, e, de fato, assim, eles usaram tanto atividades avaliativas de forma assíncrona, né, em que você disponibiliza lá um formulário para ele responder, para o estudante responder em um intervalo de tempo, e tiveram algumas situações em que eles faziam como prova. Eles pegavam um determinado horário, abria a sala, aqueles alunos todos ficavam com a câmera aberta, eles terminavam a atividade, às vezes, quando era uma conta, eles faziam no papel, e naquele momento eles anexavam a atividade, principalmente quando é conta, né? Por exemplo, fisiologia renal, em que os meninos têm que calcular, né, fazer taxa de clearance e outros cálculos. Normalmente os professores estavam cobrando assim, eles faziam a atividade, os estudantes respondiam naquela hora e mandava. E aí o professor ficava junto na sala de aula, exatamente para dar o suporte, porque às vezes aparecia alguma dúvida, igualzinho a gente faz com prova. Então, algum estudante tinha alguma dúvida, perguntava, mas, de fato, o que eu tive mais dificuldade durante esse período extemporâneo, né, foi de fazer avaliação somativa. Exatamente, como é que você consegue avaliar aquele estudante de maneira que você saiba que ele está adquirindo aqueles conhecimentos, que ele simplesmente não está entrando numa página, fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, então isso aí é um pouco mais difícil. Mas, assim, as atividades somativas que eu fiz com os estudantes, que foram todos pelo Google Forms, a princípio eu senti que eles foram muito sinceros, porque eu trabalhei muito com questões fechadas, e eu vi que, por exemplo, você tinha estudantes que tiravam 60%, 80%, não era uma coisa em que todo mundo simplesmente fechava a prova. E o feedback que eu fazia com os estudantes era, eu dava um prazo para poder eles responderem, quando era uma atividade somativa, né, uma avaliação somativa, e depois eu pegava e dava um feedback para eles, porque você consegue fazer isso pelo Google Forms. Então eu dava o retorno com o gabarito, com cada atividade comentada, e aí, se alguém sentia necessidade, eles entravam em contato comigo através do próprio Google Classroom, exatamente para discutir as questões. Professor, eu não entendi isso, explica isso. Então, a gente conseguiu também trabalhar de forma assíncrona com eles. Acho que é isso, então. Obrigado, viu, professor? Pessoal, nós já estamos aqui finalizando o nosso tempo. Mais alguém quer participar, quer fazer algum comentário, relatar alguma experiência? Pode falar, Alexandre. Não sei se é Alexandro ou Alexandre. Boa tarde, Alexandro. Alexandro, pode falar. Para o Carlos, a pergunta. Carlos, você já trabalhou com a mesa digitalizadora? Eu acredito que o perfil que você dá aula, ela é perfeito. Oi, Alexandro, tudo bem? Tudo bom. Não, cara, eu nunca trabalhei, inclusive, eu não sei se eu falei durante a minha fala, mas foi uma das coisas que eu fiquei pensando se eu faria ou não, entendeu?
Só que eu acho que eu gastei tanto tempo preocupado em como que eu iria fazer, né, que eu acabei optando pelo mais simples, entendeu? Mas, assim, teve um colega nosso lá do ICT, que é até o vice-diretor agora nosso lá, que é o Libardo, que ele comprou uma mesa Nossa, dessa. espetacular. Pois Você que desenha bem, eu uso o quadro, entendeu? Então, para mim, eu não uso tanto o quadro quanto você. Eu queria ter maiores dons artísticos, sabe? Mas na fisiologia a gente tem que passar pelo quadro. Algumas atividades, alguns exemplos. E o tempo quadro é o melhor tempo de todos para o ensino, sabe? O tempo quadro é... Meus melhores professores utilizavam o quadro. É o tempo de... Eu considero o quadro que ele constrói o conhecimento. Ele vai aos poucos e o aluno vai... É o tempo do aluno, sabe? Infelizmente, essas apresentações, o PowerPoint, o nosso tempo, o volume de algumas disciplinas de conteúdo é muito grande, e a gente entra com a imagem pronta, com a coisa pronta, o aluno não tem o tempo da construção. Se você tem esse dom, a mesa digitalizadora vai ser perfeito para você. Eu comprei uma agora, está em torno de 500, 600 reais. Tá? Depois, se você quiser, eu te passo o modelo dela. Um primo meu que trabalha com desenho, ele recomendou ela. Ok? Muito bom. Ô, Alessandro, obrigado, eu concordo demais com você, viu, com o que você falou. E, com certeza, mais para os próximos semestres, eu vou ponderar, sim, se eu adquiro uma, sim, com certeza. Obrigado aí, viu? Ok. Obrigado aí, Alexandre, pelas colocações. Mais alguém, gente? Bom, olha só, são 18h05, né? Então a gente está exatamente dentro do nosso horário aqui. Eu queria agradecer demais a participação dos professores Knupp, Carlos Alexandre e Miriam, pelas colocações, pelas experiências. Eu acho que a ideia, quando a gente começou a bolar esse seminário Forped, foi exatamente a gente trocar essas experiências, né? E vocês veem que como os relatos são ricos, né? Eu acho que isso deve continuar. A gente tem ainda alguns eventos Forped a serem realizados, a gente já está bolando um novo evento para fevereiro, né, logo no início das nossas atividades aí, se tudo correr como está previsto, né, e a gente espera que vocês continuem participando. Nós tivemos aqui 26 participantes, eu acho que é um número legal de professores, né, para um grupo de trabalho, e eu tenho certeza que os objetivos do Forped estão sendo alcançados. Né? Queria agradecer demais a presença de todo mundo que ficou aí até o final, agradecer aos professores que vieram dar o relato de experiência, e contem com a equipe Forped aí para a gente continuar nessa nossa caminhada, né, gente? Nessa nossa caminhada aí de ir se modificando e ir aprendendo, né, as várias possibilidades que a gente tem de continuar primando pelo ensino de qualidade, mesmo com o ensino remoto, que é uma grande dificuldade para todos nós, eu tenho certeza. Então, muito obrigado a todos. Eu vou finalizar a gravação aqui agradecendo a todos pela participação e pelo bom resultado deste grupo. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos.